Olá, hoje vamos apresentar o trabalho sobre óptica da visão. Então vamos entender como o olho humano forma imagens e assim também como surgem os problemas de visão mais comuns. Como a miopia e a hipermetropia. E também vamos aprender como a física ajudou a corrigi-las com o uso das lentes. A óptica da visão é o estudo da física de como o olho humano forma imagens. A gente pode até relacionar ele com um sistema óptico de uma câmera. Assim como a câmera, a gente precisa de uma lente e de um foco, né? O olho usa a córnea e o cristalino para direcionar a luz da retina. Então, quando essa formação de imagem ocorre de forma correta, a gente consegue enxergar com nitidez, o que não acontece quando temos casos de miopia, etc. No nosso olho nós temos várias partes importantes. E a gente pode começar falando sobre a córnea, que é a primeira lente que a luz atravessa e já começa a desviar os raios luminosos. E a pupila, que não tem aqui, mas ela controla a quantidade de luz que vai entrar e vai funcionar como tipo um diafragma de uma câmera. O cristalino, que fica bem aqui, ele é uma lente flexível, que ele muda de forma para ajudar o foco. E esse processo ele se chama acomodação visual. Já a retina, que se localiza aqui, ela é a parte mais sensível à luz, que é bem onde a imagem se forma invertida. E por fim, a gente tem o nervo óptico, que ele se localiza aqui, e ele que envia essas informações que a gente recebe ao cérebro, que interpreta elas e corrige a imagem. Nesse slide eu vou falar sobre a formação de imagem em olhos normais, ou seja, olhos que também chamamos de emétrope, olhos de pessoas que não têm nenhum problema de visão. Eles funcionam de uma maneira aqui. Os raios de luz que vêm de um objeto, eles passam pela córnea e pelo cristalino. Nisso, eles se convergem exatamente sobre a retina. Bom, com isso tudo, a imagem formada ela é real, invertida e menor, porque o cérebro processa essa imagem e coloca na posição correta, né? Esse alinhamento, que a gente pode chamar de perfeito, ele cria uma visão nítida tanto de perto quanto de longe. Ou seja, essa pessoa não vai precisar do uso de lentes para enxergar nitidamente. Já quando o uso de óculos é necessário, a gente tem um problema que é a miopia, que é um distúrbio visual que ele acaba causando a dificuldade de você enxergar de longe. Ah, mas Júlia, por que isso acontece? Isso acontece porque a imagem se forma antes da retina. Vocês lembram da imagem? Ela se forma antes da retina. E o olho míope geralmente é mais alongado, ou o cristalino tem um poder de refração muito forte, que acaba dificultando a nitidez. Para a gente solucionar esse problema, a gente usa uma lente divergente, que seria uma lente côncava, que ela espalha os raios de luz de uma maneira que o foco ele volte a cair sobre a retina. E aí o míope ele consegue voltar a enxergar nitidamente os objetos distantes. Já a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Mas por quê? Porque a imagem se forma atrás da retina. O olho é um pouco mais curto ou o poder de refração é mais fraco. Nós temos que a solução é o uso de uma lente convergente ou convexa, no caso, que faz os raios de luz se juntarem antes e permite que o foco aconteça exatamente na retina. Agora eu vou explicar um pouco sobre como a gente pode corrigir esses erros, né? As lentes que a gente pode colocar diretamente nos olhos ou então em óculos, como foi o exemplo do óculos usado anteriormente. Agora eu vou explicar um pouco mais a fundo como funciona a lente para a correção, nesse caso da miopia. Bom, para qualquer tipo de problema na nossa visão, a gente procura um médico especialista, nesse caso um oftalmologista. Assim ele realiza um exame de vista, onde o médico ele mede o grau do erro visual que indica o quanto a lente precisa corrigir a refração da luz, né? Então, para miopia, nesse caso, a lente precisa ser côncava, né? E um pouco mais fina no centro e mais grossa nas bordas. Já a lente para hipermetropia, para medir o grau, funciona do mesmo jeito que eu expliquei do outro caso, né? Só que essa lente, ela é mais grossa no centro e ela é mais fina nas pontas, né? E assim ela faz os raios de luz paralelos se aproximarem, ou seja, se convergirem antes de entrar no olho, né? Isso antecipa o ponto do foco, o que permite que a imagem se forme exatamente na retina e a pessoa consiga enxergar melhor. A equação de Gauss é uma das principais fórmulas da óptica geométrica e é escrita da seguinte forma: 1 sobre F
é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que a gente chama. Onde F é a distância focal da lente, P é a distância do objeto e o P' é a distância da imagem. Na miopia, a gente usa a equação de Gauss para calcular a lente que faz a imagem de um objeto distante se formar exatamente na retina, que é onde ele deveria ser formado já normalmente. Já na hipermetropia, a gente usa para que a imagem de um objeto próximo também caia sobre a retina, assim como a miopia, né? E a equação de Gauss ela é essencial para a gente determinar o tipo de grau e qual lente certa é para os casos de miopia e hipermetropia. Com isso, o oftalmologista ele usa essa equação de Gauss para determinar o F exato necessário para o paciente. Ele define a distância da imagem como a distância da retina ao cristalino e a distância do objeto como a distância para a leitura. Bom, essas foram as nossas referências. Se você quiser olhar slide por slide, a gente manda tudo. Muito obrigada por assistir e é isso.